Bom, meu nome é Manuela Barros, né? Mas eu gosto que me chamem de Manu, porque eu acho que Manu aproxima as pessoas, né? E eu tenho 43 anos, sou mãe da Luísa e da Helena, né? E isso para mim é uma condição muito importante, porque embora a gente romantize muito a maternidade, para mim as minhas duas filhas me dão uma dimensão de importância e desse amor que é totalmente desprovido de ego, né? E ser mãe das duas, para mim, é um privilégio, porque a Helena, que tem 21 anos, é a pessoa mais serena e doce que eu conheço, né? E a Luísa é um ser da natureza, idosa, das artes, e toda especial. E as duas me dão uma sensação assim de mulheres potentes. Então, para mim, a maternidade, acho que talvez por ser mãe da Helena e da Luísa, é um traço muito forte da minha personalidade. Eu sou advogada e eu amo o que eu faço, porque eu acho que advogar é missão. E quando a gente consegue fazer justiça num país tão desigual, né, como o Brasil, é o maior sentimento do mundo. Quando a gente consegue trazer, né, um pouco de alento ou de apoio, né, ou realmente mudar, né, uma situação de extrema injustiça, eu digo que a advocacia é a profissão mais bela do mundo. Né? Então, advogar para mim também é um traço muito forte da minha personalidade, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu tenho um amor no que eu faço, eu me sinto plena, né, advogando. E advogar é falar em nome de alguém, então eu gosto muito disso, de poder ouvir e poder acolher. Então acho que tem muito a ver a minha profissão com a minha personalidade. Eu sou militante feminista e isso para mim é uma necessidade muito grande, porque eu acho que o feminismo liberta, o feminismo me deu condições de eu entender muito do que eu passei a minha vida inteira, né? Embora eu falo que essa condição de ser mulher feminista, lutadora, guerreira, nasceu comigo, porque eu sou filha de uma mãe solo, né? Por questões, né, muito difíceis, meus pais não puderam ficar juntos desde muito cedo. Eu só fui conhecer meu pai quando eu tinha 9 meses de idade, e eles não puderam ficar juntos. Depois voltei a ver quando ele tinha 4 anos, tanto é que a primeira lembrança que eu tenho do meu pai é das pernas dele, porque eu acho que eu tinha tanta vergonha, eu não tinha uma intimidade tão grande que eu lembro dele só de olhar para baixo, né? E ele é um homem muito grande, então era uma perna enorme. E depois eu fui só ter contato com ele mesmo, inclusive ter o nome dele quando eu tinha 15 anos. Então, o fato de ter sido criada toda a minha infância e adolescência por uma mãe solo, acho que me constituiu como uma mulher que lutasse contra os preconceitos que a minha mãe passou, né, de uma sociedade que é machista, que é patriarcal, né, que coloca a mulher muitas vezes numa condição de subordinação. E esse feminismo então meio que estava dentro de mim, mas não de uma forma como hoje eu vejo o feminismo, né? Eu não tinha esse conhecimento do que era. E isso é muito importante, porque quando você tem noção de que você pode ser o que você quiser, você quebra aquela sina de que a mulher tem que ser aquilo que a sociedade impõe. Então, militar dentro do feminismo é não só poder apoiar outras mulheres, mas uma emancipação também muito grande. E o feminismo chegou para mim de uma forma muito bacana, porque eu conheci o feminismo através da música, né? Eu, na adolescência, já nos grêmios estudantis da faculdade, a gente tinha as festas, e eu comecei, e a música sempre foi muito importante, né? O rock, as letras, a gente, final lá da década de 80, começo da década de 90, e começa a ter a formação de bandas de mulheres, né? Que é o Heart Girls. E aí as meninas, para mim era muito empoderador, era muito bacana você estar representado numa banda de mulheres tocando, mulheres, né, só de mulheres, e isso foi muito bacana. E aí você tem os fanzines, né, e através dos fanzines eu até brinco que a primeira vez que eu li, né, uma frase de Simone de Beauvoir foi num fanzine, e através dessa música, desse movimento de mulheres, você começa a discussões
muito importantes, né? Por exemplo, a questão da violência sexual, que é tabu até hoje, imagine, né, décadas, e falar de aborto, e falar né, da opressão que a gente vive, de relacionamentos abusivos, não com essa conotação que a gente tem hoje, mas uma linguagem de meninas tentando falar com a gente, né? Então, o feminismo entrou assim. E isso ficou muito forte depois quando eu fui trabalhar estagiando na faculdade. Quando eu entro na faculdade, eu escolho direito por uma condição muito interessante. Primeiro porque eu sempre gostei de falar em nome das pessoas e não gostava de injustiça, então eu achava que direito era uma profissão que poderia me representar. E minha mãe sempre falava para mim o seguinte, né? Você não precisa escolher uma profissão que você ache bacana ou que vai te dar uma estabilidade, mas você tem que fazer o que gosta. E o fato também, talvez, do meu pai também ser advogado, isso também pode ter influenciado de alguma forma, mas na verdade o que me fez fazer direito foi aquela condição de poder lutar por alguma coisa que eu acreditava. E entro na faculdade em março de 1995 e logo no primeiro mês eu consigo um estágio e vou trabalhar num lugar que se chama Procuradoria-Geral do Estado, na assistência judiciária. Naquela época, a Procuradoria dividia entre assistência, né, e contencioso, e a assistência era mais ou menos o que é hoje a Defensoria Pública. Então, lá eu atendia, né, as pessoas que iam procurar ajuda, e a maioria dos casos estavam relacionados com o direito de família. Então, eu atendia mulheres que iam fazer divórcio, separação, né, alimentos, e ali eu comecei a ter contato com a problemática da violência contra a mulher. Porque muitas dessas mulheres chegavam em condições ou machucadas mesmo, né, ou extremamente aterrorizadas, eram relacionamentos extremamente violentos, da qual os maridos muitas vezes tinham até sumido com os filhos e ela não tinha condição. E uma coisa que me chamava muita atenção nessa questão é que a gente não tinha no direito brasileiro uma lei específica que visasse coibir a violência. A gente tinha, sempre quando a gente fala em direitos, né, relacionados às mulheres, a gente sempre teve uma legislação muito retrógrada, né? A gente tem ainda um judiciário que é bastante retrógrado em relação à questão relacionada à mulher. E no Brasil, a gente só vai ter uma legislação que falasse de direitos às mulheres, por exemplo, quando teve o Estatuto da Mulher Casada, que até então, para você ter uma ideia de como isso era complicado, né, e aí eu falo da necessidade da gente ser feminista, a mulher casada no Brasil, por muito tempo, ela era considerada semi-imputável. O que é esse semi-imputável? É como se ela não tivesse, ela não era sujeito de direitos, ela era menos. Então, por exemplo, a mulher casada, ela usava o CPF do marido, ela era considerada, né, no nosso Código Civil, que é de 1916, no mesmo patamar dos silvícolas, que eram os índios que não estavam adaptados à cultura brasileira, e os loucos de todo gênero. Quer dizer, a mulher casada estava nesse rol e ela não podia trabalhar, ela não podia exercer uma atividade econômica sem ter aí, né, a outorga uxória, que é a vênia marital, esses dois nomes assim bonitos para dizer o quê? Que você tinha que ter o consentimento do marido. E isso era muito triste, porque a mulher meio que casava e passava a ser de propriedade dele. Tanto é verdade que no nosso direito a mulher casada passava a assumir o sobrenome do marido, né? Isso vigorou por muito tempo. E em relação à violência, então não existia. Tinha uma coisa interessante, muito triste no direito brasileiro, para mostrar como essa violência contra a mulher, ela também era institucionalizada do ponto de vista legal, que chamava-se debitum conjugare. É uma expressão tão antiga que a gente ainda fala isso em latim, que é o débito conjugal, que vinha de um direito, né, da Idade Média, a gente só está falando de 1200 e alguma coisa, baseado nesse direito canônico, germano-romano, né, que quando a mulher contraía o matrimônio, né, contrair parece que a gente pegou doença, né, contrair o matrimônio, ela passava por um direito divino, sagrado, a pertencer ao marido. Então o corpo dessa mulher pertencia ao marido. E um dos deveres do matrimônio era o sexo. Então, por exemplo, as mulheres que eram casadas, no Brasil até muito tempo, para ser mais precisa, até 2006,
elas não tinham a figura do estupro marital. A gente sabe que sexo sem consentimento é estupro. As mulheres casadas que eram estupradas não tinham nenhuma, não podiam reclamar. Isso me incomodava muito, né? Lembrando que eu fazendo estágio lá em 1995, 96, não tinha uma legislação. A primeira legislação que vai falar o que é violência contra a mulher no Brasil é de 1994, quer dizer, muito recente, né, nesse período, que é a Convenção de Belém do Pará, que fala de todas as formas de erradicar a violência, mas não é uma legislação brasileira, é uma convenção internacional, né, da OEA, que vai falar dos países, principalmente latino-americanos, para tratar essa questão, porque a violência contra a mulher, né, ela tem uma característica muito reforçada por dois quesitos, que é a questão do patriarcado, né, do machismo, da cultura da violência e também das questões religiosas. Então, quanto mais tradicional, né, e mais patriarcal um país, a violência parece que ela tem uma dimensão também superior. Por isso que os países da América Latina têm índices altíssimos de violência. E aí tem essa convenção para falar o que é, mas ainda não existiu uma lei. E isso me incomodava demais, porque por mais que eu tentasse orientar essas mulheres, por mais que eu tentava, né, falar para pedir ajuda para elas, não tinha base legal para falar que uma mulher casada estava sendo estuprada. Isso só foi mudar no Código Penal em 2009, né? A Lei Maria da Penha fala, né, da violência sexual, e aí as mulheres podem denunciar o marido, mas a gente tem uma legislação muito pouco, demorou muito para ter uma legislação que realmente falasse em direitos das mulheres. E isso me incomodava, isso me fez estudar mais essa questão, e eu começo a trabalhar com essa questão em toda a faculdade, e quando eu me formo, em 99, eu passo a ser uma estudiosa dessa questão e passo a querer trabalhar com isso, e já estou totalmente, né, interligada no movimento feminista, e aí estudando todas as teses, lendo, né, todas as escritoras que podem dar esse resquício, né, entender por que essa mulher vive nessa condição sempre de subalternidade. E aí me formo em 2000, e eu formo em 99, né, no final de 99, em 2000 começo a advogar. E aí eu sou convidada para trabalhar no projeto da OAB aqui, um projeto pioneiro que chama OAB vai aos bairros. E aí eu vou, né, com uma comissão com amigos recém-formados também, trabalhar nessa comissão chamada OAB vai aos bairros, e a gente vai quase todo final de semana num bairro, né, carente, mais distante de Sorocaba, dar orientação jurídica. E isso foi maravilhoso, porque me fez ter uma dimensão da cidade de Sorocaba que eu não tinha. Quando você... a gente não tem dimensão de como essa cidade é grande, quanto as pessoas estão distantes, né, dos centros urbanos, e quanto mais distante, mais a cidade tem. E aí eu passo a entender, continuo trabalhando nessa questão da violência, porque é uma constante também, mas eu começo a abrir os olhos para uma outra questão que também é muito forte na minha advocacia, que é essa questão das causas sociais. 5180 Mano Barros é quem eu quero. 5180